Muito bem, irmãos. Onde nós estamos aqui? Muito bem. Então, nós estamos lá, arrebatamento, agora a tribulação, se a igreja vai passar por ela. Agora, eu sei que são temas que vocês já visitaram, certo? Mas eu também entendo que tem gente nova na igreja, né? Sempre tem gente que chega e assim, e devido à importância do assunto, a gente vai tocar, né? As duas testemunhas de Apocalipse 11, a segunda vinda de Cristo, o milênio, qual é o propósito do milênio, e finalmente os sacrifícios no milênio. A esposa do pastor Leila, né? Sabe que eu tenho uma parente que está lá mora em Israel. Ela é minha cunhada, ela é irmã da minha esposa, e eles moram lá desde 98. E lá nasceram 2 filhos, e os 2 filhos estão na guerra nesse momento, né? O mais velho, ele já cumpriu os 3 anos obrigatórios lá. Ele deu baixa na sexta-feira, no sábado começou a guerra, ele foi reconvocado. E a menina, ela começou o primeiro ano obrigatório de 2 anos. Então ela começou o primeiro ano, e eu sei que eles estão passando esse perrengue todo lá, né? Então a gente tem recebido muita informação deles. E é muito triste de ver a situação, né, do povo de Israel, a sua incredulidade e assim por diante, né? Então, porque há coisas que eles não sabem. Infelizmente, mesmo os crentes, né, lá, eles têm sido instruídos ao longo de algumas décadas, né, por missionários, com algumas informações equivocadas para o próprio povo de Israel com respeito à escatologia, não é? Então, por exemplo, de que Israel vai ser invadido, eles têm sido invadidos, mas sem sucesso, normalmente. Eles confiam no exército, né? Mas está previsto, né, que haverá uma invasão, eles vão ser espalhados de novo, né? E o Senhor vai trazê-los de volta, cumprindo as profecias, inclusive de Zacarias, não é? E então é muito triste de ver que aqueles que eles não acreditam, né, que para o judeu Cristo é um impostor, né? Eles aprendem isso na escola, inclusive. Mas vai ser o Senhor Jesus Cristo que vai libertar o povo de Israel quando, no tempo marcado pelo Senhor, né, porque eles vão reconhecer o Senhor, porque o Espírito Santo vai abrir o entendimento deles, ok? E também, uma coisa que tem sido muito polêmica no meio dos evangélicos é com respeito aos sacrifícios no milênio, que é um outro ensino equivocado que existe nesta área da escatologia, é de que os sacrifícios foram cumpridos quando Cristo morreu e que nós não temos sacrifícios mais porque Cristo cumpriu quando ele morreu na cruz. Isso é uma meia-verdade, porque ele morreu na cruz realmente, era o sacrifício do Cordeiro previsto, mas ele não pôs fim aos sacrifícios, porque está previsto sacrifício na tribulação e no milênio, né? E em havendo tempo, a gente vai só dar uma relembrada, uma pincelada por que haverá sacrifícios, né? E qual é o objetivo do sacrifício. O objetivo do sacrifício tinha um único propósito maior e os propósitos adjacentes. Por exemplo, se eu perguntar para você, por que Cristo morreu na cruz? Qual é a resposta mais óbvia e imediata? Para nos perdoar dos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados. Mas isso não é um fato verdadeiro na Bíblia, né? Ele também perdoou os nossos pecados pelo sacrifício dele, porque era o único que o Senhor aceita, que Deus aceitou. Porém, em João capítulo 17, Jesus disse, né? Eu te glorifiquei na terra cumprindo a obra que o Senhor me deu para fazer. Então, quando alguém pergunta por que Cristo morreu na cruz, a resposta é para glorificar o Pai. E como resposta disso, ele nos salvou dos nossos pecados. Mas ele foi à cruz para glorificar o Pai. Aí você lembra, né?
1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se isso é verdade, então por que Cristo morreria na cruz? Para a glória de Deus. Você percebe como a Escritura ela se harmoniza? Como os textos que estão distantes, eles se harmonizam? Né? Então, na minha convicção pessoal, tem sido que a escatologia é a espinha dorsal da teologia. Você tem uma escatologia errada e você vai ter dificuldades na teologia. Peças soltas que não se encaixam, né? Porque a espinha dorsal está distorcida. Então, se você tem um entendimento das profecias, como elas foram dadas pela Escritura, né? Na sua cronologia, então nós vamos entender e as coisas começam a fazer sentido, não tem nada solto, está tudo harmonizado, e isso é importante porque tem um impacto direto em como nós vivemos o dia a dia da vida cristã, ok? Então não são só informações. Os sacrifícios, eles tinham o propósito de deixar cristalino para nós a santidade de Deus. Foi por isso que os sacrifícios vieram. Porque um Deus santo não podia conviver com um pecador. Se vocês bem lembram, lá em Êxodo 25, ele mandou fazer um tabernáculo com detalhes de materiais, e ele disse, para que eu possa viver no meio de vocês. Quando você lê o livro de Levítico, é muito intrincado, né? Muito detalhe, tem que entrar no templo, sacrifica, depois sai, vai lá, lava a roupa, faz de novo, e depois sacrifica outro animal, e tal, e por fim vai lá, asperge, só pode entrar uma vez por ano lá no Santo do Santo. Por que tanto detalhe? Para deixar claro para o homem que Deus é santo. Essa é a razão do sacrifício. O sacrifício existiu e ele existe para que o homem não perca de vista o fato de que Deus é santo, santo, santo. No milênio, não vai ter o pecado escancarado na esquina como é hoje. Então, como o morador do milênio vai entender a santidade de Deus? Pelo sacrifício. Assim como no Velho Testamento, se sabia que Deus era santo por conta do sacrifício. Então a pergunta é, por que nós não temos sacrifício hoje? Porque não tem templo. O templo é destruído. Se o templo estivesse construído, nós sacrificaríamos também. Então nós não sacrificamos porque aprove ao Senhor que nesta era da igreja, Israel está posto ao lado e eles estão fora da terra e sem o templo. Então quando o templo for reconstruído, o sacrifício volta. Ele vai ser destruído de novo na tribulação e ele vai ser reconstruído no milênio. E depois teremos novos céus e nova terra. Ok? Muito bem. Então a escatologia tem sido subversiva aos crentes por conta das suas divergências. As pessoas vão dizendo coisas, vão jogando informações, pegando textos isolados e vai trazendo uma baita confusão na mente, né, dos crentes, né? Isso é a falta de uma abordagem sobre o prisma da teologia bíblica, que tem que tomar como referência a primeira passagem. Vamos fazer um exercício rapidinho? Abre sua Bíblia em Daniel 2. Daniel capítulo 2. Um exercício rápido. Daniel capítulo 2. Nós temos que remir o nosso tempo. Então, em Daniel capítulo 2, nós encontramos a visão da estátua. Isto, Daniel capítulo 2, a visão da estátua. Muito bem. Certamente vocês são familiares com o texto. Nabucodonosor teve um sonho e ele não lembrava do sonho. E então, Daniel entra no cenário, o Senhor introduz Daniel no cenário e Daniel traz o sonho e a interpretação. Tudo bem? Estão aqui sintonizados? Agora aqui não é para constranger você, tá bom? Nós estamos fazendo um exercício, então não entenda de que eu quero lhe constranger. É porque o meu papel é mostrar para vocês
a importância e a relevância da exposição bíblica. O tema da sua conferência é uma conferência de exposição bíblica. E entender de que, tanto fazendo isso num texto, ou mesmo num tópico, a abordagem é fundamental, que é uma exposição bíblica. Nós estamos aqui diante de um tópico num texto. Eu vou daqui a pouquinho fazer uma exposição do capítulo 2. Então a pergunta, só levanta a mão, por enquanto. Quantos de vocês sabem o significado da estátua? O significado das partes da estátua. Então temos vários ali, tá certo? Muito bem. Eu falo, você responde. A cabeça de ouro. Ok. O peito e os braços de prata. Oi? Ok. O quadril de bronze. Oi? O grego. As pernas de ferro. Oi? Romano? E os pés de ferro e barro? Romano restaurado. Muito bem? Ok. Aí eu pergunto aqui, quem poderia mostrar isso aqui para mim no texto? Quem de vocês poderia mostrar para mim no texto isso? Ninguém. Porque não está escrito isso no texto. Não está escrito isso. Então, irmãos, exposição bíblica significa quando você para o texto fala. Você não põe no texto o que não está no texto. Embora a resposta esteja certa, mas não por causa do texto. O que vocês disseram está certo. Mas por que a escatologia tem sido essa confusão toda? Porque a pessoa vem aqui e fala uma coisa que não está no texto. Agora, o que faz aqui, faz em qualquer lugar da Bíblia. Ah, a Bíblia diz isso. A minha adolescência, a Bíblia diz que a 1000 chegará, de 2000 não passará. Eu nunca achei esse bendito versículo. Eu nunca achei. Deve estar em Heresias, capítulo 5, versículo 2. Não é possível, porque eu nunca achei. Mas eu descobri que ele está perto daquele. Mais vale a fé do que o pau da barca. Vocês estão rindo? Mas está no outro capítulo daquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Vocês estão percebendo? E assim o povo vai querer no versículo. A Bíblia diz, porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? Então tomemos cuidado, não é? Porque ao ler o capítulo 2, você não vai entender isso aqui. Embora, como eu disse, lá na frente, aí é importante a teologia bíblica. Lá na frente vão ter outras informações que vão lançar luz aqui. Por exemplo, no capítulo 8, está escrito, aquele carneiro, 8:20, aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Aqui e só aqui está escrito. Agora eu digo para você, capítulo 2 está distante do capítulo 8, 50 anos. Portanto, no capítulo 2, quando Daniel ouviu a informação, ele não tinha a menor noção desses povos que estão sendo ditos. A não ser o primeiro, que está no texto. Só 50 anos depois, o Senhor revelou para Daniel quem seriam os 2 outros. Agora, nós só vamos saber o quarto nos dias do Novo Testamento. Somente no Novo Testamento a gente vai saber. Portanto, todo o pessoal de Daniel até o Novo Testamento, 600 anos, eles só sabiam quando ia acontecendo. Eles não sabiam antecipadamente o detalhe. Porque o relacionamento com Deus é sempre tão somente pela fé. E a fé é quando você não vê. É quando você não sabe.
E o Senhor depois revela. Primeiro a gente acredita. Depois, o Senhor vai revelando no seu propósito. Entendeu? Apocalipse 12 tem outro exercício. Lá em Apocalipse 12, aparece uma mulher. Apocalipse capítulo 12. E eu vou dar uma dica para você. Se você gosta de profecia, ou dessa área, e de repente você vai comprar um livro, você vai comprar um comentário de Apocalipse. Não jogue dinheiro fora, porque dinheiro está difícil, está difícil. Está difícil aqui também, né? Aqui está difícil, lá também está. Então, quando você vai comprar um livro, Apocalipse, abre no capítulo 6, verso 1. Você não precisa folhear o livro, você não precisa ler o livro inteiro, você não precisa comprar, vai ficar irritado depois, então não compra. Dá uma disfarçadinha na biblioteca, lê o capítulo 6, versículo 1, dependendo do que ele disser do cavalo branco, você compra ou não. Se ele disser que é Cristo, fecha, disfarça, devolve e vai embora. Compra outra coisa. Assim como no capítulo 12. A minha filha é tradutora e ela recentemente ela recebeu um livro para traduzir de Apocalipse. Ela ficou super empolgada. Pai, a autora fala umas coisas parecidas do que o senhor está falando. Eu falei, minha filha, não fique tão empolgada tão rapidinho, minha filha. Ela ia traduzir de qualquer jeito, não importa qual fosse a posição, ela tinha que traduzir. Ela é tradutora. Mas ela quer saber se tinha um material. Eu falei, vai lá no capítulo 6. Então, quando chegou no capítulo 6, ela estava traduzindo o capítulo 6, ela mandou uma mensagem para mim. Falou, pai, ela é a milenista. Eu falei, pois é, filha, eu já tinha dito para você que ela era a milenista. Entendeu? Capítulo 12. Aí ele diz assim, viu-se grande sinal no céu, 12:1, a saber, uma mulher que vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ok? Muito bem, então a visão de uma mulher, ela estava grávida e ela deu à luz um filho. Então a questão é, quem é esta mulher? Quem é esta mulher? Então, alguém diz que essa mulher é Israel. Só que a maior parte dos escritores, os comentadores de Apocalipse, eles vão dizer que essa mulher é a igreja invisível e o filho que nasceu dessa mulher é a igreja local. Está cheio de livros que interpretam dessa maneira. Bom, quem interpreta que a mulher é a igreja invisível e o filho é a igreja local é uma pessoa que não interpreta literalmente. Isso é uma forma alegórica de interpretar. Certo? Porque ela, como está no Novo Testamento, está interpretando como se fosse uma coisa do Novo Testamento. Porém, quando alguém diz que é Israel, agora a pergunta é, como provar que é Israel? O que tem a ver uma mulher com essas características com Israel? O que é que tem a ver? Então, de fato, esta mulher é Israel e o filho que ela vai dar à luz é o Senhor Jesus Cristo. Tem todos os detalhes do texto, inclusive que essa criança, que o filho dela vai reger com vara de ferro. E quem é que vai reger com vara de ferro? Jesus. Não é óbvio? Então, como é que alguém diz que é igreja local? Porque é uma interpretação alegórica, certo? Agora, a questão é, aonde está a prova que esta mulher é Israel? Porque está evidente que o filho é Cristo. Aí você pode fazer por dedução. Se o filho é Cristo, Cristo veio de Israel, logo a mulher é Israel. Bom, seria um bom argumento. Porém, as características dessa mulher combinam com Gênesis 37. Porque em Gênesis 37, José teve um sonho e ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E o pai disse,
Como é que é isso que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Isso é teologia bíblica. Porque a Escritura interpreta a Escritura. Lá, o sol, a lua e as estrelas, Jacó disse, era ele, a mulher dele e os filhos, Israel. Logo, o texto aqui diz que é Israel. Portanto, o Novo Testamento, as figuras do Novo Testamento, todas elas estão explicadas no Velho Testamento. Essa é a teologia bíblica. O Velho Testamento é o arquivo das ilustrações, das figuras, dos símbolos. E então a gente entende o Novo. Por isso você não vai entender Apocalipse se não entender Daniel. Por isso que a profecia começa com Daniel. Porque se não entender Daniel, não entende a profecia. Deus deu para Daniel todas as informações, detalhadamente. Agora veja, toda a Escritura está alicerçada pela escatologia. Toda a Escritura. Gênesis 3,15. O descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. O que era isto lá no jardim? Escatologia. Porque falava de um tempo lá na frente. Ou seja, o Velho Testamento inteiro é edificado sobre a vinda do Messias. Então nós não podemos estudar a escatologia do Novo Testamento. Nós temos que entender a escatologia no Velho Testamento para edificar o alicerce e trazer uma construção saudável no Novo Testamento. Então, para aqueles dias, era profecia, era escatologia. Ele viria e implantaria o seu reino em Israel. Mas por que iniciar o estudo da escatologia em Daniel? O Velho Testamento narra a história da criação até a deportação para a Babilônia. A falha de Israel. Israel tinha que anunciar o evangelho para o Messias para o mundo inteiro. Israel segurou para si e discriminou as nações. Ele falhou no seu plano de levar o Messias para as demais nações. Daniel é o ponto de partida da escatologia ensinada por Jesus. Mateus 24,15. Mateus 24,15, o Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos: quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Amados irmãos, se o Senhor Jesus Cristo disse que o ponto de partida era Daniel, leve a sério, o ponto de partida é Daniel. Jesus disse para os seus discípulos: se você quer entender o que vai acontecer, você tem que entender Daniel. Porque havia uma profecia lá que não estava cumprida. Ele disse: quando você vir lá o abominável da desolação, aí você vai entender o plano. Então, por isso a gente volta lá em Daniel e tem que entender Daniel, porque o que ele deu para Daniel, ele deu exclusivamente para Daniel. Você não encontra essas informações em outro lugar do Velho Testamento. E ele deu para Daniel de maneira detalhada e precisa. Então, o que eu me proponho lá no livro, né, e quando eu faço a exposição bíblica, a exposição da profecia bíblica, né, é uma interpretação literal, história gramatical, uma exposição das profecias, iniciando em Daniel, passando pelos profetas do Velho Testamento, formando um alicerce firme para a escatologia do Novo Testamento. E, por último, você vai para Apocalipse. Aí você vai entender Apocalipse. Entende Daniel, aí você entende todo o desenrolar, né? Antes de vir para cá, eu dei uma palavra no domingo passado, e um irmão da igreja, que é recente na igreja, de certa forma, e aluno da Palavra da Vida também, ex-aluno, ele disse: pastor, eu vi sua palavra lá, foi muito apropriada, mas me surgiu uma questão. O senhor falou que Israel vai ser espalhado pelo mundo inteiro de novo. E baseado onde? Baseado onde? Qual é a base para dizer que Israel vai ser espalhado pelo mundo inteiro de novo? Bom, a base está em Daniel capítulo 9 e Mateus 24, que é um equívoco dos mais graves, talvez, da teologia, inclusive pré-milenista, pré-tribulacionista,
de entender que Mateus 24 fala de tribulação e arrebatamento. Isso não é verdade. Todo o capítulo 24 de Mateus é exclusivamente tribulação e segunda vinda. Não tem nada a ver com arrebatamento. Por exemplo, 2 vão estar na mesma cama, um vai ser tirado, outro vai ser deixado. Tem até musiquinha, né? 2 na mesma cama vão adormecer, né? Tirado será um, o outro ficará, e o seu destino, ao qual será. E canta para a criançada isso. Pessoal, ali é a separação dos bodes das ovelhas de Mateus 25. Porque o tirado não é o crente. O tirado é o incrédulo. O deixado é o crente. É o oposto do arrebatamento. Porque ele fala da tribulação, e ele, no fim da tribulação é quando Cristo chega, julga as nações. Ele vai tirar os bodes e vai lançar no inferno. E vai deixar as ovelhas para entrar no milênio. O arrebatamento, ele vai tirar os crentes e deixar os incrédulos. E quando ele fala lá, ele usa 2 figuras, Noé e Ló. Classe, eu pergunto, no dilúvio, quem ficou e quem saiu? Quem foi tirado? O incrédulo. Quem ficou? Noé. Noé ficou e começou de novo. E no livro de Jó, na história de Ló, ele só destruiu Sodoma e Gomorra quando Ló saiu. Mas Ló saiu e Ló ficou na terra ao lado. E quem morreu? Então, as 2 ilustrações que ele deu, ele está mostrando que ele tira o incrédulo e deixa o crente. Arrebatamento é o único lugar que ele leva o crente e deixa os incrédulos. A tribulação só começa com o incrédulo. Não tem um convertido na tribulação, vai se converter, mas começa só com incrédulos. Uma coisa que me fascina no livro de Daniel é justamente o seu caráter. Ou seja, quando você faz uma exposição do livro, você vai ver que em meio àquelas profecias, as informações proféticas tão preciosas, profundas e precisas que o Senhor trouxe para Daniel, fica evidente o caráter. Isso aqui, 40 e tantos anos atrás, me fascinava de ver este homem. Este homem. Que, na verdade, eu fui descobrir mais tarde, estudando, que este homem, na verdade, era um adolescente. Ele não era um homem formado. Que quando eu escutei as primeiras vezes na escola dominical, aquela prova da comida, no capítulo 1, aquela fera, sabe aquela fera espiritual? Aquela fera espiritual tinha 14 anos de idade. E aí, quando nós olhamos para os adolescentes da igreja hoje, estão lançando livros por aí. Turbulentos anos da adolescência. Eu estou procurando até hoje onde estão esses turbulentos anos da adolescência. Eu nunca achei. Porque o que a Escritura diz do adolescente não é isso. Pastor, o senhor vive em Marte, por acaso? O senhor nunca sabe que o adolescente é uma época complicada da vida? Bom, eu posso até perceber, mas a questão é, está na Bíblia? Não está na Bíblia. O fato da gente perceber tem uma razão. Então guarde você, isso aqui é lambuja, tá? Isso aqui é, além do que você pagou a sua taxa lá, o seu investimento, além do seu investimento, vou dar umas pepitas aqui, adolescência é colheita. E a infância é semeadura. Você semeia na infância e você colhe na adolescência. Você tem até 6 anos de idade para poder semear nas crianças. Depois dos 6 já é complicado até 8. E na adolescência você vai colher o que você plantou. Inclusive o que tem acontecido do transgenerismo aí. Ano passado eu dei algumas semanas na igreja sobre esse assunto do transgenerismo. O transgenerismo que está assustando o povo de Deus aí, e os crentes apavorados,
né? Com aquele tipo de versículo bíblico. Tem dois aqui. Filho criado, trabalho dobrado. Está no mesmo capítulo do Uma Vara Faz com Pau na Barca, tá bom? Filho é caixinha de surpresa. Você não sabe o que vai dar até acontecer. Como assim? Como assim? Você acha que isso é verdade? Mas os crentes vivem assim. Só orando para não dar ruim. Irmãos, não vai dar ruim. A Bíblia deu informações, não vai dar ruim. É só obedecer. É só obedecer. Disciplina. Disciplina com 4 anos de idade. Com 4 anos apanha o dia inteiro, só que os pais desistem. Não aguenta. Aí ele domina. Ele domina. Com 4 anos de idade, tem que falar baixinho, senão eu vou ser preso. E eu não quero ser preso nessa idade que eu tenho hoje. Até porque aquela coisa de prisão especial para quem é universitário caiu, eu estou lascado. Então é o seguinte, com 4 anos de idade, 5, o menino se desincompatibiliza com o sexo que ele nasceu. Normalmente por causa do pai dele, ou alguém, homem muito próximo, ele diz, ser homem desse jeito eu não quero. Eu não quero ser homem. Ele olha para a mãe dele e vê aquela mulher batalhadora. Eu falei, eu quero ser que nem ela. E ele começa a imitar a mãe. Ele usa vestidinho, aí a avó acha uma graça, a avó acha mó lindinho, mó bonitinho. Com 6 anos ele vai para a escola e lá ele é o bullying. E chamam ele de bichinha. E ele fica bravo porque ele não é bichinha. Não tem hormônio. Só que com 11, o hormônio vem, ele se apaixona por outro menino. Por quê? Porque ele não quer mulher. Não existe casamento homossexual. Isso é uma falácia do diabo, é do mundo. O casamento sempre é de um homem e de uma mulher, mesmo quando eles têm o mesmo sexo. Um faz papel de homem e outro faz de mulher. Está escrito na Bíblia. Sodomita é o homem que faz papel de homem. E efeminado é o homem que faz papel de mulher. Então, um é homem, outro é mulher. Você está entendendo? 2 mulheres, uma faz papel de mulher, outra faz papel de homem. Mas uma é mulher, outra é homem. Por isso que ela tem jeito de homem. Porque ela não quer ser mulher, ela quer ser homem. E os crentes estão apavorados. Pais autoritários, divórcios. Eu nunca vi mulher divorciada falar bem do marido. Seu pai é um cafajeste. Seu pai largou. Seu pai não dá dinheiro. E esse menino fala assim, eu não quero ser homem. Homem que nem meu pai, eu prefiro ser mulher que nem minha mãe. E o resto é só consequência. É só consequência. Os exemplos bíblicos de adolescente, irmãos, são todos positivos. Daniel e seus amigos. A menininha de 2 Reis, capítulo 5, pessoal. Impressionante. Se essa menina vivesse hoje, ela tinha tudo para ser metida com drogas e prostituição. Ela era escrava de um outro povo. E, no entanto, ela estava lá varrendo a casa, ela viu o patrão chegar lá, quando ele tirava aquela roupa, saiu um monte de carne podre, e ela disse assim para o patrão dela, se ele tivesse Israel, ele não estava assim. Olha o texto. A mulher falou com o marido, que valor tem a palavra de um adolescente escravo? Tinha, porque era temente a Deus. E quando o Naamã foi lá, o rei não lembrou do profeta. A menina lá longe lembrou do profeta. O rei não lembrou. Ele quer um pretexto para me invadir. Eu sou Deus, por acaso, para curar o camarada? Aí Eliseu diz, manda vir falar comigo. E Eliseu curou o camarada. Essa era uma adolescente. Rejeitada na nação, escrava, mas ela não era revoltada. Era temente a Deus. E Samuel?
onde está a revolta de Samuel? José tinha um problema com o pai dele, né? Mas nós temos exemplos, ou seja, pessoal, onde está essa fonte, meu Pai Celeste, de que a adolescência é uma idade problemática? Ela tem sido, porque não se faz na infância, se colhe lá. Então, fica a dica para você. Daniel é homem fiel, Daniel é homem ousado, Daniel é homem espiritual e Daniel é homem amado. Essa parte é muito emocionante do texto. E eu vou passar. Depois você pode ler, ou reler, com certeza, né? Essas passagens. O jovem que fala no capítulo 1, versículo 4, é adolescente. É a palavra hebraica para adolescente. Eles eram adolescentes. Com 16 anos ele interpretou o sonho do rei. Ou seja, no segundo ano, 2 anos depois. Então, vamos lá. Agora vamos para o capítulo 2, de novo. Exposição bíblica do capítulo 2 de Daniel. Agora nós vamos fazer uma exposição do texto de Daniel 2. Ele disse que era uma estátua. A estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e as pernas de ferro, os pés de ferro e barro, ok? Essa era o sonho. E a razão por que o Nabucodonosor esqueceu foi uma intervenção de Deus. Porque quando o rei contava um sonho, ele tinha uma galera, que eram os magos, astrólogos da época, que recebia muito na folha de pagamento e tinha bônus. Rei, você é o maioral de todos, você é um grande rei. E o rei só riqueza para esse pessoal. Como o Senhor estava comunicando uma informação importante para o seu povo e para nós, o Senhor omitiu o sonho. Ele esqueceu. Você já teve essa sensação que você sonhou, você acordou, eu sonhei, mas não lembro o sonho? E daí? Você não é rei? Você teve que engolir e não saber até hoje que você sonhou. Agora ele era o rei. Chamou um punhado de gente lá e ninguém sabia. Por quê? Ele esqueceu o sonho. Então Daniel chegou e quando ele soube que ia morrer, porque o rei mandou matar todo mundo, mata tudo, mata até os fiotinhos também, mata os aprendizes, tudo. E chegaram lá para Daniel, veio matar você. Como assim? Por que o rei está bravo? Aí contou a história para o rei. E Daniel disse, para levá-lo lá, o rei muito se enfureceu, saiu o decreto, versículo 14. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. Foi Daniel ter com o rei, lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Olha só, me leva lá para falar com o rei. E ele pergunta, o senhor me dá quanto tempo para dar a resposta para o senhor? Então, o rei deu um tempo e Daniel saiu, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu. Mas veja o versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Anota do lado aí. Não é pecado anotar do lado, tá bom? Mas se você aprendeu o que é pecado, não anota, por favor. Não anota. Arruma um papel e escreve lá. 2,17. Ele foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. 18. Para que pedisse a misericórdia ao Deus do céu por esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios. 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Sabe o que é isso aqui? A primeira reunião de oração na Bíblia. Você nunca vai encontrar uma reunião de oração antes disso aqui. Quando Daniel recebeu o tempo do rei, o que ele fez? Convocou o povo para orar, os seus amigos. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Quando você tiver um problema,
Busque o povo de Deus para orar por você. É isso que está aqui. Isso aqui é escatologia, irmãos. É um homem perto de Deus. Um homem que sabe que ele não podia andar sem o seu povo. Você não entendeu, meu irmão, talvez ainda, que você não pode caminhar sozinho. O Senhor nos fez um corpo. Olha o nome que vocês têm. É uma comunidade. Olha a comunidade de Atos 2 como era. Eles estavam juntos todo dia. Eles tinham tudo em comum. Com quem você compartilha sua primeira alegria? O povo de Deus. Com quem você compartilha as suas dificuldades? Com o povo de Deus. Esta é a força do grupo pequeno. O grupo pequeno é o corpo, é o grupo que tem que vir na sua mente sempre em primeiro lugar. Agora eu estou falando do seu esposo, sua esposa, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Se você quer participar do seu esposo, amém. Eu estou falando de povo de Deus. Às vezes você passa por uma sozinho, você sofre sozinho. Não fez assim. E outra, isso mostra a dependência. Nós somos interdependentes, irmãos. O Senhor ia revelar para Daniel, mas ele buscou seus amigos. Você entendeu? Nós não fomos criados para ficar sozinhos. Esse é o poder que o Senhor nos dá. Então, lendo o texto, Daniel foi e ele pediu, versículo 19, o Senhor revelou ao ministério de noite e Daniel bendice ao Deus do céu. Quando você convoca o povo de Deus para orar, o Senhor vai responder e você vai dar glórias ao Senhor pela resposta que Ele deu. Eu estou acompanhando um caso de um irmão da igreja que fez cirurgia recentemente. Eu ia vir para cá na terça, então no domingo à tarde eu saí lá da minha cidade, fui para São Paulo visitar no hospital, ter um tempo com ele, e eu estou acompanhando todo, passo a passo, o que está acontecendo com ele no pós-cirúrgico. Eu falei para a irmã, você não precisa passar sozinha, não. É o povo de Deus. O povo da igreja está orando todo o tempo. É isso que nos faz diferentes do mundo. E Daniel sabia disso. E Daniel convocou seus amigos e o Senhor revelou o sonho. E o Daniel foi e chegou para o Arioque e disse, me leva lá. Me leva lá. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, versículo 20. Ele é quem muda os tempos. Por isso, versículo 24, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar o sábio de Babilônia. Então ele disse, não mates o sábio de Babilônia. Sabe por que você tem dificuldade para ler a Bíblia? Porque você não entra no clima. Entra no clima, meu irmão. Olha, você viu como que eu li? Por isso foi Daniel ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar o sábio de Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates o sábio de Babilônia, introduz-me na presença do rei, revelarei ao rei a interpretação. Você está dormindo, daqui a pouco aí você para e para de ler a Bíblia. O pessoal tinha uma pena de morte. Ia morrer um monte de gente. Quando o Senhor revelou para Daniel, então você tem que ler assim. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar o sábio de Babilônia. Então ele disse, não mata o sábio, não mata, para tudo, não mata, não mata. Introduza-me na presença do rei e eu vou revelar ao rei a interpretação. Você não pode dormir do jeito desse, tá? Olha o clima. Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos de Israel do cativeiro. Mentiroso! O cara vai dar um mentiroso! Ele quer ganhar uns trocados aqui. Achou nada. Daniel não falou para ele, rapaz, eu me leva lá, porque esse é o mundo. Quer tirar a casquinha, quer ganhar o crédito da coisa. 29. Estando tu, rei, no teu leito, surgindo de pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. A dica. Interpretação. O que há de ser depois disso? Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os seres viventes, mas para que a interpretação fizesse saber ao rei. Eu vou parar aqui e voltar mais um pouquinho só, para mostrar para você
que isso aqui é prático. Você quer uma lição sobre orgulho? Você luta com orgulho? Você tem que ler essas passagens todo dia. Versículo 26, respondeu o rei de Daniel, cujo nome... Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho, a sua interpretação? Aí Daniel disse, estava demorando, hein, rei? Estava demorando para você descobrir, né? Essa corja que o senhor tem aí, na folha de pagamento, olha quanto dinheiro. Eu que sou novinho, o meu salário é desse tamanho, ó. Eu sei a resposta. Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. Respondeu Daniel, representante do rei, e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Já livrou a cara de todo mundo. Ele já falou, rei, não mexe com eles não. Eles não iam conseguir mesmo. É além deles. Mas há um Deus. Aqui lição para nós. O seu papel, irmão, irmã, o meu papel é exaltar o nosso Deus. Há um Deus. Sou familiar para você? Quando Davi viu Golias falando aquelas blasfêmias todas, ele disse, hoje se saberá que há Deus em Israel. É assim que você trabalha no seu trabalho? As pessoas que convivem com você lá no escritório, eles sabem que há um Deus? Eles sabem que você serve um Deus? O que tem de crente, agente secreto, pessoal, é um negócio impressionante. É 007 para lá, 007 para cá. Ninguém nem sabe que o camarada é crente. É um agente secreto infiltrado lá dentro. Isso é triste. Isso é triste. Ah, tem vergonha. Vergonha de quê? Daniel disse, há um Deus no céu, o qual revela o teu sonho e as visões da tua cabeça. Ele só vai falar a respeito dele no versículo 30. E a mim me foi revelado. Ele é passivo. Olha a voz do verbo. Isso é exposição bíblica. Não fui eu que descobri. Me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação chegasse segura para você, para que não mentissem para o Senhor. E ele vai dar a interpretação. A cabeça era de ouro fino, peito de prata e bronze. Ele vai dizer então agora, no versículo 37, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a glória, ele disse, tu és a cabeça de ouro, no fim do versículo 38. Então a interpretação é, a cabeça de ouro é Nabucodonosor, não é a Babilônia, é Nabucodonosor, o primeiro rei da Babilônia. Depois de ti se levantará outro reino. Está escrito lá, a cabeça de ouro fino, Nabucodonosor. Peito e braço de prata, veio o que estava escrito no texto, depois de se levantará outro reino inferior ao teu. A interpretação naquele momento de Daniel é que o peito e os braços de prata eram um reino inferior que viria. Ele diz, o terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Reino de bronze, domínio sobre toda a terra. Literalmente o que está lá. O quarto reino será forte como ferro, ferra tudo que é esmiuça, todas as coisas assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste os pés arteiros em parte de barro e parte de ferro, esse será um reino dividido. Pés de ferro e barro, um reino dividido. Agora, como era pé com ferro e barro, então era o mesmo da perna, só que associado com outro reino que é barro. E ele disse, quanto ao que viste... Mas, versículo 44, mas nos dias deste reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. A pedra, o reino eterno. Jamais será destruído, é o reino eterno. Essa é a interpretação do capítulo 2. Exatamente como está no texto. Então, aqui, nesse dia, o que Daniel sabia é o que está aqui.
Então, meu desafio, irmãos, é que mesmo que lá na frente a gente vai ter outras informações, exposição bíblica significa que quando você expõe o texto no tempo, tem que ser exatamente como está no tempo. Mais tarde, o Senhor vai dar outras informações, que nós vamos ver amanhã à noite. Relembrar vocês, capítulo 5, o capítulo 7 e 8 e 9, onde ele vai dar informações precisas da vinda do Messias. É o capítulo mais importante de todo o Velho Testamento com respeito à vinda de Jesus. Ele deu o dia. Por isso que ele não deu o dia no Novo Testamento. Sabe por quê? Não adianta dar. Não adianta. Você fala assim, não seria mais fácil se a gente soubesse? Não seria mais fácil, porque quando ele disse, ninguém esperou. Ele falou, dia tal, na porta tal, do jeito tal, tal. Dezenas de profecias cumpridas naquele dia. E o povo de Israel não estava esperando. O povo de Israel não estava esperando o Senhor. E Israel foi invadido pelos romanos 37 anos depois. Então, o nosso desafio é ler e crescer com as informações. Agora, vocês que são professores da escola dominical, no capítulo 3 aparece a estátua de ouro. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro. E todo mundo tinha que se curvar diante dele. Aí acontece a fornalha do fogo. E eu pergunto para você, para terminar aqui, falta um minutinho só. Por que Nabucodonosor mandou construir uma estátua inteira de ouro? Você sabe por que foi? Sabe por que foi? Porque ele acreditou nas palavras de Daniel. Os crentes não acreditam nisso aqui. Estão brigando por aí, com N posições a respeito disso. E o próprio Nabucodonosor, que nesse momento nem convertido era, porque ele vai se converter no capítulo 4, ele acreditou. Só que ele não gostou. Qual era a interpretação? Você é a cabeça de ouro. Depois de você vai ter um outro reino. O que ele entendeu? Muda o metal, muda o reino. Ele falou, não vai acontecer. Mandou fazer uma estátua inteira de ouro. Ou seja, o meu reino vai ser um reino eterno. E o Senhor colocou 3 outros adolescentes para desafiar o rei. E não se curvar diante dele. E ele mandou matar. Ele ficou tão assustado quando ele viu aqueles adolescentes firmes. Ele falou, o que esses caras sabem que eu não sei? Como é que eu sei disso? Porque ele mandou aumentar a fornalha 7 vezes mais. Porque é impossível que fique vivo. Porque ele falou, nós não vamos curvar. Eu quero ver quem é o Deus que vai libertar vocês. Eu preguei uma mensagem uma vez. Precisamos mais crentes como Daniel, como os irmãos, os amigos de Daniel na igreja. Entendeu? Qual é a característica deles? Eles não seguiam o Senhor pelo que o Senhor fazia. Eles seguiam o Senhor pelo que Ele era. Os crentes estão aí porque Deus faz e acontece. Você não vai ficar mais desempregado, você não vai ficar mais doente, você não vai ter mais problema. Vem para Jesus, vem para Jesus. Aí o bicho pega. Aí o pastor Joversino vem aqui dar uma chicotada, o pessoal vai embora. Não quer nem saber. Ele diz para o rei, rei, se o nosso Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não livrar, nós não vamos curvar e acabou. Não vamos curvar. E o rei ficou apavorado, mandou aumentar 7 vezes, o pessoal que foi jogar morreu. O rei estava olhando e falou, ei, nós não lançamos 3 homens lá? Tem 4. Tem 4. E um deles parece os deuses. Aqui tem uma lição, meus irmãos.
O Senhor veio pessoalmente libertar aquele povo. Esse é profético. Aqueles 3, naquele dia, representavam o povo de Israel. Cristo não mandou um anjo, ele veio. Ele vai vir no Monte das Oliveiras, ele vai pisar no monte. E ele não vai permitir que façam nada com Israel. Ele vai destruir as nações. E estava profetizado aqui. Essa é a estátua do capítulo 3. Desafiou o Senhor. E o Senhor veio pessoalmente e libertou. E no próximo capítulo, o rei se rende. O rei se entrega. Daniel teve o privilégio de ver os 3 reis que passaram na mão dele, ele levou para Jeová. Nabucodonosor, Dario e Ciro. Tem uma profecia sobre Ciro em Isaías 43 e 44. Ciro é o meu pastor. Os teólogos estão dizendo que ali é um tipo de Cristo. Ciro é Cristo. Ciro é o Ciro. O Ciro que conheceu Daniel, se entregou para o Senhor e libertou o povo de Israel, mandou o povo de Israel de volta. É simples assim. É só ligar os pontos. Tudo isso para a glória do Senhor. O Senhor pode vir hoje à noite? Ainda. Ele pode vir de madrugada. E se por acaso ele não vier amanhã até 7h15, nós vamos nos encontrar aqui. E quem não tiver aqui 7h15, se a trombeta tocar, não vai. Mentira, brincadeira, pastor, faz favor, pastor.